Odeio dizer isso, mas cenouras baby não existem. Essas fofinhas que vendem em supermercados são, na verdade, cenouras comuns que foram raspadas até esse tamanho de bebê. Seria legal que os ursinhos de goma com sabor de morango fossem vermelhos ou rosa, certo? Bom, foi mal de novo, mas eles são verdes. Arroz integral e arroz branco são o mesmo produto. A variedade branca começa como a integral, mas algumas partes dela são removidas por moagem, o que lhe dá sua cor branca. Isso permite que ela seja armazenada por mais tempo, mas ao mesmo tempo perde o valor nutricional. Sobre o tema arroz, ele foi usado para construir a Grande Muralha da China. Os construtores misturaram sopa de arroz pegajosa com limão e adicionaram essa massa ao cimento. Era mais forte e tinha melhor resistência à água do que a argamassa de cal comum. Graças à sopa de arroz, a Grande Muralha tem sido capaz de permanecer em pé por séculos, apesar dos desafios impostos pela natureza. Você encontrou uma barra de chocolate há muito esquecida em algum lugar no fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro, é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é o wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria.
Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano, espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesebro, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias. Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. As laranjas realmente deram seu nome à cor que agora conhecemos como laranja. No inglês antigo, ela era chamada de amarelo-vermelho. Somente quando a fruta se espalhou por toda a Europa, a palavra que significava sua cor surgiu. Se você quiser conferir uma colmeia mais de perto, certifique-se de não carregar nenhuma banana. O feromônio que envia um sinal de alarme para as abelhas protegerem sua casa tem cheiro de banana. Então, é provável que você se torne o inimigo número 1 delas se chegar muito perto. O leite já foi testado como um material para plástico. Era biodegradável e não solúvel em água, e praticamente não queimava. Porém, mais tarde foi superado pelo plástico à base de petróleo, porque a variedade a partir do leite não podia ser moldada e se tornava frágil ao longo do tempo. Além disso, o tipo à base de petróleo tinha um custo menor de produção. O pound cake tem seu nome devido à sua receita. Os povos de origem inglesa usam a unidade de peso pound, e a receita original leva 1 pound de manteiga, 1 pound de ovos e, claro, 1 pound de açúcar. No Brasil, após as medidas serem convertidas em gramas, ele passou a ser chamado de bolo inglês. A pizza mais cara que você pode comprar custa cerca de $12.000. Só pode ser cozida por 3 chefes em sua casa e leva 3 dias inteiros para ser feita. Será que os chefes têm que ficar hospedados no quarto de visitas? No Antigo Egito, os trabalhadores eram pagos com comida, recebiam rabanete, cebola e alho como parte de seu salário. Essas plantas eram conhecidas por suas propriedades antibacterianas até então, o que as tornava bastante valiosas. Embora a cor mais popular da couve-flor seja branca, ela também existe nas variedades verde, laranja e roxa. Essas são mais difíceis de cultivar do que a branca, mas não são muito diferentes nos outros aspectos. Quanto ao número total de variedades de couve-flor, existem várias centenas. Para saber facilmente quão frescos estão os ovos, coloque-os em uma tigela de água. Um fresco afundará rapidamente, enquanto um podre flutuará. Ei, o último a chegar no fundo é um ovo podre! A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos, mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilibriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes, mas na realidade existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Captou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas, e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor.
Seu corpo está tentando se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo, e você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera, ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de 2 elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta, quando alguém sente um odor que não está realmente lá. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, é 73% de água, e o mesmo acontece com o coração. É por isso que, se seu cérebro perder cerca de 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora sua memória, diminui sua atenção e seu humor. A primeira pessoa conhecida a ter olhos azuis viveu na Idade da Pedra há 7.000 anos. Seu rim direito é provavelmente menor e fica mais abaixo do que o rim esquerdo, para dar espaço para o fígado. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de beber um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a disparar sinais para o cérebro, dizendo que é para parar de beber. Caso contrário, você continuaria ingerindo água durante os 10 a 60 minutos que o líquido leva para chegar às células. Seus olhos podem ver algo por meros 13 milissegundos, e seu cérebro já processará essa imagem. O piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que a língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa.
Isso ocorre devido à forma como é construída. Ela é composta por 8 músculos entrelaçados. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas ao osso. Os outros músculos unem 2 ossos em ambas as extremidades porque é assim que fazemos um movimento. Existem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias em sua boca. Mais de 100 bilhões vivem lá. Sua pele é seu maior órgão. Pode cobrir uma área de superfície igual a 2 toalhas de banho. É responsável por cerca de 16% do peso corporal e tem cerca de 2 metros quadrados. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Você se cansa rapidamente quando está no calor. Isso acontece porque seu corpo precisa se esforçar muito para se manter frio, o que acrescenta muito trabalho extra. Então você fica exausto e cansado, mesmo que não faça nenhum esforço físico. Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência: cérebro, fígado, rins, pulmões e coração. O telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 23 horas. Só que todos os aparelhos da casa estão silenciosos, são seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns assobios, chiados, zumbidos e até mesmo rugidos, mas sem que esse barulho tenha uma fonte externa. Isso é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos constantemente ou de tempos em tempos. Eles geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada o distrai. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são super provadores. Essas são pessoas que sentem mais fortemente os sabores do que outras. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo, e os destros, bem, você adivinhou, preferem mastigar do lado direito. Mesmo que suas impressões digitais estejam danificadas, elas voltarão a crescer no mesmo padrão único. Ao respirar, um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inalou. Por que o mito de que os cães são daltônicos é tão amplamente aceito? Os cachorros veem cores, mesmo que tenham um espectro mais limitado do que nós. Eles enxergam muito bem o azul, o amarelo e o violeta. Mas é difícil para eles diferenciar entre laranja, vermelho e verde. Então, se você quiser redecorar a casa do seu cãozinho, talvez deva optar por tons de roxo e azul. Animais, plantas e humanos. Estamos todos realmente conectados e temos traços em comum, pois todos evoluímos do mesmo micro-antepassado. Este seria o ancestral original do nosso planeta. Luca. Ele representa o último ancestral comum universal, que é um organismo de 3,8 bilhões de anos. Fechar os olhos pode melhorar sua memória. Digamos que você queira ouvir uma história e ver o quanto consegue se lembrar. Estudos mostram que, se fechar os olhos e descansar 15 minutos, você se lembrará melhor dela. Esta é uma boa técnica para quando se está estudando ou tentando se lembrar de alguma informação chata. Aquele cantinho rosa do olho é, na verdade, o remanescente da terceira pálpebra. Todos nós temos essa membrana misteriosa. A terceira pálpebra é muito mais notável em certos mamíferos e aves, pois protege os olhos da poeira. Mas, para os humanos, esse tecido não tem nenhum significado particular. Então, os cientistas acreditam que eventualmente iremos perdê-lo. Quando as batatas são expostas a muita luz, elas geralmente ficam verdes, seja em uma fábrica, no armazenamento ou no campo. Isso acontece porque elas começam a formar clorofila, o pigmento que dá a cor verde às plantas. Então, quando você vir salgadinhos de batatas fritas verdes, significa que eles foram feitos com uma dessas batatas que foram expostas à luz por mais tempo. Mas só porque algumas batatas fritas verdes foram parar no pacote, não significa que você deve comê-las. Como se vê, as partes verdes das batatas e dos salgadinhos não são boas para você. Não vai acontecer nada se você comer 1 ou 2 desses salgadinhos de batatas fritas verdes. Mas se comer demais, poderá sentir algum desconforto. Apesar do nome, algumas laranjas não são cor de laranja. Algumas inicialmente contêm grandes quantidades de clorofila, o que deixa este cítrico primeiro com a cor verde. À medida que vai amadurecendo, a clorofila desaparece lentamente conforme a fruta é exposta a temperaturas frias. É quando ela fica com a cor laranja. Mas é também por isso que, em áreas quentes em todo o mundo, as laranjas permanecem verdes. Se você encomendou algo pequeno da Amazon, como uma caneta, um único livro ou outra coisa, pode acabar recebendo o item em uma caixa que parece grande demais para ele. Isso não é um acidente, nem algo aleatório. É por causa do complexo algoritmo de envio deles. Ele leva em consideração o tamanho dos outros pacotes que vão para o mesmo local.
bem como o tamanho do veículo de transporte. O item pequeno ganha um tamanho de caixa que se encaixa no espaço dentro do veículo, junto com as demais embalagens, e evita que elas deslizem. O físico e inventor Percy Spencer descobriu as micro-ondas por acidente. Ele estava construindo um magnetron para alguns de seus equipamentos de radar. Em determinado momento, percebeu que a barra de chocolate que tinha no bolso começou a derreter. Ele ficou curioso sobre o que aconteceria a seguir. Então, direcionou as micro-ondas para ovos, que explodiram, e para pipocas, que estouraram. Foi assim que ele descobriu uma ótima ferramenta para aquecer alimentos que consomem menos energia do que um forno convencional. Em sua versão original, o produto, parecido com a argila que hoje chamamos de massinha de modelar, era um limpador para papéis de parede. Ela foi inventada e vendida com o propósito de remover a fuligem desses papéis. Na época em que apareceu pela primeira vez no mercado, você só conseguia comprá-la na cor branca, mas depois, quando começaram a vendê-la como brinquedo, foi produzida em amarelo, azul e vermelho. Hoje você pode obtê-la em mais de 50 cores diferentes. O plástico bolha tinha um propósito um pouco diferente no início. Ele era para ser papel de parede. Na década de 1950, quando surgiu pela primeira vez, 2 engenheiros decidiram colar 2 cortinas de chuveiro juntas. Foi assim que eles prenderam pequenas bolhas de ar entre elas. Eles estavam tentando criar um tipo de papel de parede texturizado, mas não deu certo. Alguns anos depois, a IBM teve que enviar alguns processadores de dados e precisava de algo para protegê-los. Foi quando surgiu o fenômeno do plástico bolha. Um estudo mostrou que apenas 1 minuto estourando plástico bolha é tão calmante quanto uma massagem de 30 minutos. Por que os ventiladores não resfriam o ar? Você pode colocar um termômetro na frente de um e escolher a velocidade turbo, mas a temperatura não diminuirá. De fato, a temperatura pode até subir se você deixar o termômetro próximo às peças dele, graças à corrente elétrica. O ventilador não resfria o ar, mas resfria você ou qualquer outro objeto que tenha água dentro. Ele melhora a circulação de ar em um espaço fechado. E, além disso, acelera a evaporação, o que torna os líquidos, incluindo o suor da sua pele, um pouco mais frios. Você notou que as tampas das canetas têm um pequeno orifício na parte superior? A princípio parece aleatório, mas na verdade serve para salvar vidas. Se você engolir acidentalmente esta tampa, o orifício garante que você possa continuar respirando, pois suas vias aéreas não serão completamente bloqueadas. Se você observar mais de perto o céu noturno, verá estrelas em diferentes formas e tamanhos. O branco é a cor mais predominante, é verdade, mas elas brilham em tons de vermelho, azul e amarelo também. Mas você não verá uma estrela verde. Não é que as estrelas não emitam luz verde. O fato é que nossos olhos não as veem assim. As estrelas variam suas cores quando queimam em diferentes temperaturas. As mais quentes parecem azuis, enquanto as mais frias parecem queimar em tons de vermelho. Mas todas brilham em várias cores. Elas emitem diferentes comprimentos de onda de luz que representam várias partes do espectro de cores. Não podemos perceber todos esses comprimentos de onda separadamente. Vemos apenas o comprimento de onda de luz dominante, o que significa a cor dominante. Assim, estrelas de calor médio emitem fótons verdes na maioria dos casos, mas simplesmente não parecem verdes. Quando tentamos processar algo que gera muitos fótons vermelhos, verdes, azuis e amarelos ao mesmo tempo, nossos olhos veem como branco. Essa é a mesma razão pela qual estrelas de temperatura média, como o nosso Sol, parecem brancas para nós. Por que piscamos? Para umedecer e limpar o olho, com certeza. Toda vez que você fecha as pálpebras, as glândulas lacrimais secretam uma substância salgada que varre a superfície ocular. Isso leva embora, então, todas as minúsculas partículas de poeira e também lubrifica as partes expostas do globo ocular. Costumamos piscar a cada 4 a 6 segundos, a menos que os olhos estejam mais irritados. Nesse caso, piscamos com mais frequência para mantê-los úmidos e limpos. Mas não apenas isso, piscar também ajuda nosso cérebro a descansar. Ele tem que processar tantas coisas o tempo todo, então é justo dar uma pausa de vez em quando. Então, piscar resgata nosso cérebro cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Quando fechamos os olhos, ajudamos nosso cérebro a desligar e fazer uma pausa mental muito curta, mas ainda assim eficaz. É por isso que piscamos mais quando estamos no meio de uma tarefa que exige alguma atividade mental séria. Por que temos unhas? Elas geralmente são feitas de um tipo específico de proteína encontrado nos pelos, cabelos, garras e cascos, chamado queratina. E, ao contrário das garras, as unhas são chatas e largas. Por isso são mais eficazes para proteger as pontas dos dedos dos pés e das mãos de possíveis lesões. Elas não apenas protegem as áreas sensíveis, como também fornecem um suporte rígido para que você possa pegar e separar pequenos objetos com mais facilidade. Como você pegaria uma pecinha de quebra-cabeça ou tiraria o adesivo daquele seu suporte sem unhas? Seria quase impossível sem o uso de ferramentas adicionais.
Grandes símios e macacos também usam os pés para tarefas tão delicadas. Os primatas provavelmente desenvolveram unhas, pois precisavam de ajuda para tarefas simples como agarrar galhos com força e remover carrapatos. Framboesas, amoras, morangos e cerejas não são bagas. Para ser classificada como uma baga, a fruta teria que ter 3 camadas, uma externa protetora, uma carnuda no meio e, por fim, uma parte interna onde pode-se encontrar as sementes. Além disso, a planta deve vir de uma flor com apenas um ovário e ter 2 ou mais sementes. Então, por esse critério, oxicocos e mirtilos são bagas, juntamente com mais algumas plantas que você não esperaria estar nesta categoria, como kiwis, bananas, melancias, tomates, berinjelas e até pimentas. Você provavelmente já ouviu falar que seus ouvidos e nariz são aquelas partes do corpo que nunca param de crescer. Isso acontece por causa dos efeitos das alterações da pele e da gravidade. Outras partes do corpo mudam da mesma forma, mas você não pode ver tão bem quanto consegue ver o que está acontecendo com seu nariz e ouvidos. Um tubarão gigante aterrorizou os oceanos há cerca de 20 milhões de anos. Por 13 milhões de anos, essa fera de 60 toneladas dominou as águas quentes do nosso planeta. No entanto, alguns acreditam que o megalodonte ainda viva nas partes mais remotas e profundas dos oceanos. É um dia quente de verão. Parece lógico dar um mergulho no mar. Você está boiando de costas completamente relaxado. Seus olhos estão fechados e a respiração é uniforme. A água está agradavelmente fresca em torno do seu corpo. Uma brisa leve está tocando seu rosto. Você se sente calmo o suficiente para cochilar. De repente, algo bate na sua perna, interrompendo a sua breve soneca. Você começa a se debater até ficar cara a cara com um perigo invisível. Felizmente, tudo o que você vê são algumas barbatanas facilmente reconhecíveis e carinhas fofas e sorridentes. Ufa, são apenas golfinhos. Acho que você tem sorte de conhecê-los na natureza. Essas criaturas incríveis estão tão perto que você pode tocá-las. Você ouviu as pessoas dizerem que a pele dos golfinhos parece emborrachada. Mas, na sua opinião, parece mais com a textura de um ovo cozido. Um dos animais está tão perto de você que o cheiro salgado dele enche suas narinas. Você sabe, porém, que os golfinhos não têm glândulas sudoríparas. Isso significa que eles não suam e são praticamente inodoros. O cheiro que você sente vem da água em que eles nadam. O maior e mais feroz predador que já assombrou os oceanos, o tubarão megalodonte, dominou os mares por séculos antes de ser extinto há milhões de anos. No entanto, os cientistas conseguiram descobrir bem poucos restos do tubarão gigante. Tudo o que sabemos sobre a grande fera marinha aprendemos graças a fósseis de seus dentes gigantes, que são quase do tamanho de uma mão humana média. Nunca foi encontrado um esqueleto de megalodonte. Os esqueletos de tubarão são feitos principalmente de cartilagem, o que significa que eles se decompõem de forma rápida. Felizmente, os tubarões perdem e regeneram os dentes de modo contínuo ao longo de suas vidas. Um tubarão pode ter em torno de 40 mil dentes em uma única vida. Os cientistas conseguiram estudar diferentes tipos de espécies de tubarão com base apenas em seus dentes. O megalodonte tinha cerca de 276 dentes. Quando caíam, esses dentes iam parar no fundo do mar, onde permaneceram por milhões de anos, fossilizando. Os cientistas encontraram esses dentes, e eles são o único registro real que temos da existência do megalodonte. Dentes de megalodonte foram encontrados em todo o mundo. Isso significa que, ao contrário de outros animais marinhos da sua época, esse tubarão era intercontinental. Ainda hoje, a maioria dos tubarões e animais marinhos tende a se estabelecer em um mar ou oceano. O megalodonte nadava livremente ao redor do mundo, movendo-se entre as águas tropicais e subtropicais. Os dentes dele foram encontrados em todos os continentes, exceto nas águas geladas da Antártida. Quando o megalodonte faz uma aparição em um filme ou programa de TV, é retratado como uma versão gigante do tubarão branco. Os cientistas acreditavam anteriormente que o megalodonte e o tubarão branco descendiam de um mesmo ancestral. Mas isso não é verdade. Na verdade, é mais provável que o megalodonte tenha sido o arqui-inimigo do ancestral do tubarão branco, o tubarão mako, com dentes largos. Isso significa que o megalodonte não era tão parecido com o tubarão branco assim. Na realidade, ele teria um nariz mais curto do que o tubarão branco, com barbatanas peitorais mais longas, para dar ao gigante uma constituição mais robusta e ameaçadora. Ambos tinham um excelente olfato, porém, mesmo nos tempos pré-históricos, não era uma boa ideia nadar com um pedaço de carne crua na mão. E certamente não é seguro agora. Se o megalodonte estiver escondido em algum lugar nas profundezas, o que alguns ainda acreditam ser verdade, ou se ele desapareceu para sempre, seus primos mais novos estarão lá esperando. Além disso, ambos gostavam de perseguir grandes mamíferos marinhos. Então certamente teriam coisas para fazer juntos. Quer dizer,
até que o megalodonte ficasse mal-humorado e, acidentalmente, comesse seu amigo. Nunca se sabe. Esses carinhas tinham um estilo de caça diferente. Os tubarões brancos preferem mergulhar direto até a sua presa e encontrar seus pontos mais macios, como pernas expostas ou barriga. Às vezes, um dente inteiro era encontrado embutido no osso de algum animal maior, como uma baleia. Sem as partes principais que usam para nadar, os pobres animais marinhos ficavam indefesos, incapazes de escapar. No entanto, as baleias eram apenas uma parte menor da dieta do megalodonte. Focas, sirênios, lulas, golfinhos, outros tubarões, o bom e velho megalodonte provavelmente também não rejeitaria nenhum cardume aleatório de peixes menores nadando para dentro de sua boca. Nada melhor do que um bom lanche depois de um jantar farto e saboroso. Mesmo aquelas tartarugas gigantes não estavam seguras dentro de seus cascos grossos. O megalodonte provavelmente as encarava como um desafio ousado diariamente. Os cientistas usaram simulações de computador para tentar descobrir o estilo de caça do antigo tubarão. Usando essa tecnologia, os cientistas descobriram que o estilo de ataque do megalodonte era muito diferente do estilo dos tubarões atuais. Os tubarões modernos mergulham direto para o ponto mais vulnerável de suas presas, como a barriga fofinha de uma foca. Os dentes do megalodonte eram especialmente adequados para morder áreas mais duras de cartilagem. Assim, as evidências sugerem que o megalodonte primeiro mastigaria as barbatanas mais duras de suas presas, tornando-as incapazes de fugir antes de se lançar em seu ataque final. Algumas pessoas acreditam que o megalodonte ainda vive hoje à espreita, nas profundezas das águas do oceano. Mas é improvável que isso seja verdade. Os megalodontes são uma espécie de água quente, o que significa que eles seriam incapazes de sobreviver nas águas frias das profundezas dos oceanos. A maioria das presas potenciais do megalodonte vive em águas mais rasas, o que significa que haveria pouca comida para ele no fundo do mar. Simplificando, se houvesse um animal tão grande quanto ele ainda vivo hoje, já o teríamos visto. No entanto, é improvável que você encontre um. Os tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida no oceano profundo seria muito fria para os animais, e a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar ser esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por aí, mas não é impossível. O lado bom, caso você se deparar com um deles, é que é muito improvável que o tubarão te coma. Você é uma refeição muito pequena para o megalodonte, mesmo que tenha alguns amigos juntos. Esse cara come baleias com mais de 15 metros de comprimento. Agora, se vocês tiverem uma festa na praia, aí já é uma história diferente. Em uma praia cheia de nadadores e banhistas, o tubarão pode muito bem fazer um arrastão, levando vários humanos para sua boca gigante sem nem mastigar. O temível nome megalodonte vem de duas palavras gregas: megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinados, eles significam dente grande, o que certamente faz jus ao seu nome. Para você ter ideia, um dente dele é do mesmo tamanho de uma cabeça humana, e ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns felinos com dentes de sabre e o Tiranossauro Rex tinham dentes consistentemente maiores. Esse é um confronto que eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Eles literalmente desapareceram, deixando poucos vestígios. Os cientistas acreditam que, com o tempo, o nível do mar baixou e a temperatura do oceano diminuiu rapidamente. Mais de 1/3 de toda a vida marinha foi exterminada quando os oceanos esfriaram, e o número de animais na base da cadeia alimentar despencou. Isso teve um efeito catastrófico sobre os predadores famintos no topo. Sinto muito, rapazes. Também ficou muito frio para esses tubarões apaixonados pelo sol, o que tornou difícil a reprodução deles, pois davam à luz em águas quentes. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas isso é apenas um mito comum. Na verdade, os ancestrais do grande tubarão branco de hoje existiram ao mesmo tempo que o megalodonte, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco era um caçador melhor, usando seu tamanho menor e sua agilidade para agarrar a presa do megalodonte rapidamente. Eles também eram conhecidos por comer filhotes de megalodonte, que tinham apenas metade do seu tamanho, mas isso não colaborou para a coisa toda da extinção. Enquanto o tubarão branco não era páreo para um megalodonte adulto em uma luta frente a frente, ele com certeza não tinha medo de roubar sua comida, deixando os peixes e as baleias maiores para o megalodonte. Mas seus suprimentos de comida começaram a se esgotar à medida que as baleias se dirigiam para novos mares mais frios. As baleias se adaptaram a preferir as temperaturas mais frias, deixando o nosso amigo megalodonte para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados até a extinção pela Era do Gelo. Mais do que um tubarão branco, o megalodonte é como um tubarão cabeça chata moderno. Ele tinha um focinho curto
uma mandíbula inferior chata e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que fossem, esses tubarões eram, na verdade, uns caras de família, super atenciosos. Várias áreas de berçário de megalodontes foram descobertas na Flórida, em Maryland e no Panamá. Eles davam à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso ao descobrir um monte de minúsculos dentinhos encontrados nessas áreas. Será que eles tinham babás também? Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup, que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França,
por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo. Uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida. A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos.
mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia. A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as Grandes Planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Lago Manchado. Dizem ser o local mais mágico do Canadá.
No inverno e na primavera, este é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro, mas tente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente, uma paisagem pontilhada com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que tinham propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é pura ciência. Cada uma tem uma alta concentração de diferentes minerais. Vivemos dentro do Sol. Sua atmosfera se estende muito além de sua superfície visível. E mesmo que a Terra esteja a 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, ainda está ao alcance da atmosfera solar. Auroras acontecem quando partículas carregadas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com a atmosfera superior perto dos polos. A velocidade da rotação do nosso planeta está gradualmente diminuindo. Isso acontece a um ritmo sem pressa de 17 milissegundos por 100 anos. Por causa disso, nossos dias estão se tornando mais longos, e ainda assim, somente depois de 140 milhões de anos, o dia na Terra durará 25 horas. O continente mais meridional da Terra, a Antártida, é apenas o quinto maior, mas contém quase 70% da água doce do planeta e 90% do gelo do mundo. A Antártida também é considerada um deserto. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares e descobriram que essas rochas chegaram do planeta vermelho. O maior castelo de areia do mundo está localizado na Dinamarca. Os 30 escultores de areia que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, foram adicionados 10% de argila juntamente com uma camada de cola. Ele foi construído para resistir a invernos longos e tempestuosos. Alguns fótons que não são absorvidos são remitidos, e seu comprimento de onda determina a cor que vemos. Quando você expõe um material à luz solar ou fótons de energia mais alta, isso pode danificar seus cromóforos, razão pela qual eles não serão capazes de emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Os materiais vermelhos desbotam mais a luz do Sol. Seus cromóforos emitem luz vermelha de uma forma que absorvem fótons do resto dos comprimentos de onda. De 60 a 100 toneladas de poeira espacial chegam à superfície do nosso planeta todos os dias. Essas minúsculas partículas cósmicas são liberadas principalmente por cometas, que geralmente são feitos de poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira restante viaja para a Terra. Existem dois lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, duas texturas diferentes, para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa.
Ou talvez, se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas 4 cores: amarelo, magenta, ciano e preto. Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa. Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. E isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. Era um alívio, além de suas voltas dobradas ficarem simétricas no peito. E hoje, reconhecemos isso como uma lapela.
As pessoas pararam de usar aquela casa de botão depois que criaram a lapela, a menos que fosse para algumas ocasiões formais, como por exemplo, quando você quer colocar uma flor lá. É por isso que os fabricantes de ternos a deixaram como um recurso de moda. Saquinhos de chá. É muito fácil adivinhar para que eles servem, mas eles podem ser úteis se você tiver pés mal cheirosos depois de um longo dia com os mesmos sapatos. Basta colocar saquinhos de chá, não utilizados, é claro, em seus sapatos durante a noite. Quando você acordar, os saquinhos de chá terão absorvido efetivamente todos os odores indesejados. Os prendedores de papel também podem ter um propósito útil além do principal. Você pode prender o seu dinheiro para mantê-lo unido. O mesmo vale para clipes de papel. Se a sua pulseira favorita quebrou e você está procurando uma maneira de segurá-la, um clipe de papel pode ajudar. Basta prender um em cada extremidade da pulseira, torcê-lo firmemente e sua pulseira está pronta. Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será a menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro, e o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, duas espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas duas letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatidaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá.
é que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele é geralmente descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade dos Estados Unidos. Ele afundou no oceano cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que continua acima do nível do mar. As pessoas não param de evoluir. Cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. Parece que alguns genes ruins estão sendo filtrados aos pouquinhos para fora do DNA humano. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Isso faz a luz delas se mover para uma direção diferente antes de chegar aos nossos olhos, e isso faz parecer que a luz está balançando. A água leva 1000 anos para completar sua jornada contínua ao redor do mundo. O processo inteiro é conhecido como correia transportadora oceânica. O bismuto é um metal branco, brilhante e quebradiço com coloração rosada. Se você o derreter e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Sabia que as balinhas M&M's são coloridas com besouros? O corante vermelho é feito com carmim, que é feito com besouros cochonilha. Batons vermelhos também são feitos com esses besouros. As rochas, metais e outros minerais e coisas que formam nosso planeta ficam presas ao chão com mais firmeza em alguns lugares. Isso traz consequências surpreendentes. A gravidade varia levemente dependendo de onde você está. A altitude também influencia. Então, se você estiver no topo do Monte Everest, você também pesará menos. Não olhe para baixo. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existente em micróbios antigos antes da clorofila, que é a coisa que torna as plantas verdes, evoluiu na Terra. Essa substância refletia a luz solar com cores vermelhas e violeta, que juntas formam o roxo. Se isso for verdade, a Terra jovem pode ter sido repleta de criaturas estranhas e roxas antes de todo esse verde ter aparecido. As maçãs ficam mais saborosas quando são fatiadas porque ficam expostas ao oxigênio. Ele ativa uma enzima chamada polifenoloxidase, responsável pelo amadurecimento e escurecimento da fruta. O mesmo acontece quando você bate em uma maçã. O oxigênio entra na fruta pelas rachaduras, fazendo ela amadurecer. Você gosta de chocolate branco? Bem, ele nem pode ser chamado de chocolate, pois é basicamente uma mistura de açúcar, leite, baunilha e manteiga de cacau. A manteiga de cacau não é suficiente para formar o chocolate. É preciso ter licor de chocolate ou chocolate em pó. O único produto que nunca vence, mesmo se você o deixar fora da geladeira, é o mel. Ele tem pH baixo e muito açúcar, e por isso os organismos que fazem os alimentos estragar não conseguem viver no mel. Se 2 pedaços do mesmo metal se tocarem no espaço sideral, eles grudarão e permanecerão juntos. Isso não acontece na Terra porque a água e o ar mantêm as peças separadas. As pessoas são muito mais honestas quando estão cansadas. É por isso que a maioria das confissões é feita durante conversas que acontecem tarde da noite.
Os bombeiros geralmente extinguem chamas com água molhada. É uma água misturada com agentes molhantes. Essas substâncias químicas ajudam a água a encharcar os objetos e a se espalhar com mais facilidade. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e mesmo assim caberia cerca de 1.300.000 terras dentro dele. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. As pessoas conseguem falar seus e-mails com código Morse desde o ano de 2004. Foi nessa época que um novo símbolo, o arroba, foi acrescentado no código pela primeira vez. Oficialmente, esse caractere é chamado de Comat, e consiste em um A e C juntos, sem espaço entre as letras. Existem coisas sobre o seu corpo que você sabe com certeza, ou não. Você consegue adivinhar o que é realmente mito ou fato? Cada resposta correta vale 1 ponto. Depois, conte pra gente a sua pontuação. Os ovos vermelhos são mais nutritivos do que os brancos. Mito ou fato? Mito. Não há nenhum estudo dizendo isso. A única diferença é a cor da casca. Ela não afeta o valor nutricional ou a qualidade. Isso está relacionado ao tipo de galinha. A de lóbulos brancos tende a pôr ovos dessa cor. Você já ouviu falar que grande parte da poeira da sua casa é, na verdade, pele descamada? Isso não é legal, eu sei. Você acha que isso é mito ou fato? É mito. Você não remove apenas flocos da sua pele do chão. Muitos outros componentes fazem parte da poeira da casa. Fibras, cabelos, materiais de construção, mofo, pólen, partes do corpo de insetos e cinzas são alguns deles, segundo o estudo feito em lares canadenses. Isso faz sentido, pois uma casa perto de uma rua movimentada ou em uma área em obras tem mais poeira do que uma no meio de uma floresta. A pele é o nosso maior órgão. Isso é fato ou mito? É verdade. Por um instante você pode pensar que o intestino pode ser bastante grande quando o desdobra. Mas não, a pele ganha essa disputa. Um adulto carrega cerca de 3,5 kg e 2 metros quadrados de pele. Não consigo pensar nos humanos sem ela, que não existe apenas para cobrir nossos corpos, mas tem também um papel essencial em nos proteger. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Mito ou fato? É real. Talvez você já soubesse a resposta correta. Mesmo assim, tentou fazer ao ler isso. Então, confira por si mesmo. Então, na sua garganta existem 2 passagens importantes para a sobrevivência. Estou deixando de lado os nomes médicos complicados e vou me referir a elas como vias aéreas e tubo de alimentação. Esse conjunto impede de respirar e deglutir simultaneamente. Caso contrário, os alimentos entrariam nas vias aéreas e causariam graves complicações. Isso nem sempre sai como planejado. É por isso que, às vezes, você acaba tossindo e evitando que um pedaço de comida chegue aos pulmões. Além de impressões digitais, os humanos também têm impressões de língua exclusivas. É mito ou fato? Verdade. A língua humana é incrível o suficiente com suas características que nos permitem sentir o gosto da comida. E também é única em sua textura. As pessoas usam sistemas biométricos como impressões digitais, scanners de voz e da íris para a autenticação. Eles são importantes para as fases de identificação e verificação. A impressão da língua é única, por isso é muito difícil copiá-la. Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de sistema biométrico. E se as pessoas começarem a usar esse método no dia a dia por razões de segurança? Imagine trancar um cofre ou seu telefone com a impressão da língua. Um adulto passa 3 horas no banheiro toda semana. Você acha que isso é fato ou mito? É real. Uma pesquisa feita por cientistas revela que um adulto fica em média 3 horas e 9 minutos no banheiro toda semana. Isso é mais do que o tempo que passa se exercitando. Sem pressa, não precisa correr. Você engole 8 aranhas por ano enquanto dorme. Mito ou fato? Não acredite nisso. Para a nossa sorte e das aranhas, é claro, isso não é verdade. Não tenha mais medo e aproveite uma boa noite de sono. A maioria das aranhas não se aproxima deliberadamente dos humanos. Além disso, as vibrações provenientes de uma pessoa dormindo podem ser estranhas para elas. Ou talvez apenas vivam no habitat delas e pensem que vocês são colegas de quarto compartilhando o mesmo espaço. Enquanto não houver evidências reais, chamo isso de mito. Seu osso da coxa pode resistir a milhares de quilos de força. Você acha que isso é um mito ou fato? Sim, é verdade. O nome desse osso é fêmur, que está localizado na parte superior da perna.
Especialistas dizem que ele é difícil de quebrar porque é um dos mais fortes da nossa anatomia. O primeiro é o osso temporal do crânio, caso você tenha se perguntado. De qualquer forma, o fêmur pode suportar 30 vezes o seu peso corporal, talvez porque ele seja o osso mais longo e maior do corpo humano. Você acredita que fazer a barba faz com que os pelos voltem a crescer mais grossos? Mito ou fato? Veja como eu acabo com esse mito. Especialistas dizem que fazer a barba não afeta a espessura do pelo. Ele não é removido, então a raiz ainda está lá. Você só corta a parte superior. Após raspar, o fio cresce abruptamente porque foi cortado. É por isso que você pode sentir que ele está ficando mais grosso. É seguro comer alimentos que ficaram no chão por 5 segundos ou menos. Isso é fato ou mito? Desculpe por acabar com a sua melhor desculpa para comer algo que caiu no chão. Não existe essa regra de 5 segundos. Os pesquisadores descobriram que uma quantidade substancial de bactérias é transferida para a comida em 5 segundos. A umidade dos alimentos afeta diretamente a contaminação. Imagine que você deixa cair uma fatia de melancia e batatas fritas no chão. Eu não sei por que você está comendo as duas coisas juntas ou como as deixou cair, mas vamos continuar com este exemplo de qualquer maneira. A melancia terá mais contaminação do que as batatas fritas, pois ela tem mais umidade. A superfície dela é mais propensa à transferência de bactérias. Loiras e ruivas podem desaparecer em breve. Mito ou fato? Essa é fácil, né? É mito. Cabelos ruivos ou loiros estão ligados a genes recessivos. Eles podem passar de uma geração para outra sem que a pessoa tenha a cor do cabelo efetivamente. Se ambos os pais tiverem os genes recessivos corretos, as chances são altas de que a próxima geração tenha cabelos loiros ou ruivos. Esses genes são raros, mas as populações ainda os carregam para que não se percam para sempre. Para que isso aconteça, literalmente todos no planeta com esse gene deveriam desaparecer. Então as chances são baixas. Beber café desidrata. Verdade ou mentira? Mentira. Você pode desfrutar do seu café pela manhã. Ok, pode ir ao banheiro com mais frequência depois de tomar café, mas isso não significa que está perdendo mais água. Existem inúmeros estudos sobre os efeitos da cafeína. Alguns revelaram que beber uma quantidade razoável de café por dia não aumenta o risco de desidratação. Comer iogurte ajuda na digestão. Você acha que isso é fato ou apenas mais um mito? É real, mas a opção certa de iogurte. Este é um alimento que contém probióticos, que são as bactérias boas que fazem tudo fluir suavemente no seu intestino. O iogurte sozinho pode não ser suficiente para um sistema digestivo saudável. Ele ajuda positivamente. Tenha em mente que nem todos os iogurtes são iguais. Alguns têm açúcar ou vêm com coberturas como balas ou biscoitos. Opte pelos clássicos. Seu cabelo crescerá mais rápido se você o cortar com mais frequência. Fato ou mito? Sempre nos disseram para não chorar pelo cabelo cortado, pois ele cresce mais rápido. Infelizmente, o crescimento dele não depende de quantas vezes você o corta. A média de crescimento capilar é de 3 milímetros por dia. Além disso, muitos fatores influenciam: idade, hormônios e até a época do ano. Saber disso pode fazer com que algumas pessoas adiem suas idas ao cabeleireiro. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Hatchim! Desculpe! Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de 1 milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo para dentro do ouvido, e então vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar.
Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere, se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca, e aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua supermemória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida. Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de 1 minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Déjà vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações 2 vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes. De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta, e em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme, e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vinco palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial. A maioria das pessoas tem 2 vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos. Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada. E a sua língua é a menos produtiva. Ela analisa apenas 1000 bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível.
O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, nesse caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo. Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digira a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Pinóquio. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores, mas apenas uma em cada 2.000 pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e mais de 70.000 por dia. Cada pessoa tem cerca de 150.000 fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 km por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém 2 produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde consigo um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo, 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito e apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Seu cérebro contém mais de 86 milhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa Via Láctea.
E se você decidisse contar todas essas inúmeras células nervosas, levaria até 3.000 anos, uma tremenda perda de tempo. A capacidade de memória do seu cérebro é igual a 4 terabytes em um disco rígido. São mais de 8 milhões de fotos. É provável que você mantenha na memória até 10.000 rostos diferentes. Esse número difere de pessoa para pessoa, mas a média é de 5.000. Isso não significa que você possa colocar um nome em cada rosto, trata-se apenas de reconhecer os traços especiais. Se você caminhasse na mesma direção por 12 horas por dia, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. O Bajau é um grupo de pessoas nômades que vivem nas águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação no DNA, elas podem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Elas também mergulham a uma profundidade de cerca de 60 metros. Queijo azul pode afetar seus sonhos, tornando-os mais vívidos. Seus ouvidos podem entupir ou até doer quando você está em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mastigando chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que conecta sua garganta e seu ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e impedir que isso aconteça. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus sonhos são uma mistura complexa da sua imaginação, memórias e conhecimento. A pessoa média tem de 4 a 7 sonhos todas as noites, mas nem todas se lembram deles. Mesmo que as impressões digitais fiquem gravemente danificadas, elas voltam a crescer com seu padrão original. Se você tiver que lidar com clientes que reclamam, coloque um espelho atrás de você. Quando uma pessoa irritada se aproximar, ela se verá no espelho. Isso a impedirá de agir de maneira rude. Ninguém gosta de se ver dessa maneira. É provável que seus pés fiquem maiores com o tempo. Quando as pessoas envelhecem, ligamentos e tendões nos pés enfraquecem. Isso torna os arcos mais lisos e os pés ficam mais largos e mais longos. Apenas 3% das pessoas no mundo têm linhas que formam um X em ambas as palmas das mãos. Em muitas culturas, acredita-se que isso seja sinal de uma personalidade forte. O cérebro humano tem 73% de água, assim como seu coração. É por isso que se o cérebro perde até 2% do líquido, você começa a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, encurta sua capacidade de atenção e piora o seu humor. Na maioria das pessoas, a altura é igual à própria envergadura. Confira. Uma mutação genética específica resulta em ossos super densos que são quase impossíveis de quebrar. Eles são várias vezes mais duros do que os ossos da pessoa média. Pessoas com essa mutação também têm pele menos propensa ao envelhecimento. Você deve ter notado pequenos pontos viajando em linhas rabiscadas quando olha para uma luz brilhante ou para o céu azul. Eles geralmente só são visíveis por 1 segundo ou 2. Às vezes, parecem pequenos vermes. Bom, esses são seus glóbulos brancos se movendo pelos capilares na frente da retina, o tecido sensível à luz na parte de trás dos seus olhos. A maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que você peça que preste atenção. Se alguém está ouvindo você com as sobrancelhas levantadas, provavelmente está genuinamente interessado na sua história. Se você decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros. Isso é 40.000 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Os dentes humanos são quase tão fortes quanto os de um tubarão. O esmalte dos seus dentes, que é a camada externa deles, é a substância mais dura de todo o seu corpo. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Elas se alternam a cada 2 horas. Seu ouvido direito é mais responsivo à fala, e sua orelha esquerda é melhor em perceber música. Os pesquisadores acham que é porque é o seu hemisfério esquerdo que processa a fala, enquanto o direito lida com música e outras funções criativas. Seus lábios parecem vermelhos por causa de um grande número de minúsculos capilares sanguíneos logo abaixo da pele. Enquanto desfruta de sua comida ou bebida gelada favorita, você pode congelar o cérebro. Isso acontece porque os nervos no céu da sua boca ficam congelados. Eles enviam sinais para o cérebro, pedindo que pare de comer coisas tão frias. Mas você pode superar essa sensação desagradável pressionando a língua contra o céu da boca. Faça o mais forte que conseguir. A dor logo desaparecerá. Seus lábios não suam porque não têm glândulas sudoríparas. Eles também não têm glândulas produzindo uma película protetora especial que mantém a sua pele hidratada. É por isso que os lábios são tão vulneráveis ao sol, vento e frio. Eles também secam mais rápido do que outras partes do corpo. Você não seria capaz de provar comida se seu corpo não produzisse saliva. Suas papilas gustativas têm receptores especiais que reconhecem sabores diferentes.
Mas sem algum líquido, os sabores não se ligam às moléculas desses receptores. Existem apenas algumas células em seu corpo que permanecerão com você durante toda a sua vida. Essas são as células da lente interna do seu olho, as musculares do seu coração e os neurônios do seu córtex cerebral. Essa é uma palavra chique para as camadas externas do cérebro. A geração Y é formada por pessoas que agora têm entre 25 e 40 anos, e elas tendem a ser mais esquecidas do que as pessoas mais velhas. A principal razão para esse fenômeno são os níveis mais altos de estresse que a geração Y tem. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina. Esse é o pigmento que dá cor ao seu cabelo, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma a cada 18 mil a 20 mil pessoas nasce com albinismo. Mas também há albinismo ocular, e é ainda mais raro. Especialistas acreditam que apenas uma em cada 50 mil pessoas tem albinismo ocular. Durante apenas um dia, o sangue em seu corpo viaja mais de 19 mil quilômetros. Isso é metade do comprimento da distância ao redor da Terra. Quase 25% do colesterol do seu corpo está no seu cérebro. Essa substância é crucial para sua memória e habilidade de aprendizado. Mas a barreira hematoencefálica não permite que suas células cerebrais obtenham colesterol do sangue. É por isso que seu cérebro produz seu próprio tipo de colesterol. Paradoxalmente, mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Pode ser porque eles, infelizmente, não conseguem se regenerar, mas se um osso é quebrado, ele cicatriza por conta própria, produzindo novas células ósseas. Seus olhos podem ver algo por apenas 13 milissegundos e será tempo suficiente para seu cérebro processar a imagem. Para efeito de comparação, o piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. A luz solar brilhante faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de reflexo de espirro fótico. Seus dedos são extremamente sensíveis. Eles podem sentir objetos que não são maiores do que a largura de um fio de cabelo. Se o seu dedo fosse do tamanho da Terra, você ainda sentiria a diferença entre carros e casas. Se houver um gráfico de calorias em um restaurante, as pessoas tendem a pedir alimentos menos saudáveis e mais calóricos. Elas comparam a diferença entre, digamos, um hambúrguer e uma grande porção de salada Caesar e percebem que não é tão grande. E como o hambúrguer parece ser algo que sacia mais, é isso que pedem. Mas quando as pessoas não sabem que uma grande porção de salada contém quase tantas calorias quanto o hambúrguer, elas escolhem uma opção mais saudável.